Olha só, Pode Ser Humano começando, que maravilha, que delícia. Eu fico super empolgada com cada episódio, porque, gente, eu tô ficando uma super especialista em tudo que fala de gente dentro das organizações, de humanização no ambiente de trabalho. É isso mesmo, eu sou uma grande especialista, porque eu só aprendo com esses convidados incríveis que têm vindo aqui no Pode Ser Humano pelo 3º ano consecutivo. Pode Ser Humano, que é um podcast lá do Projeto Humanize, nossa patrocinadora Best Homenagens. Anjos podiam cantar. Dá pra pôr anjos cantando? Eu gosto de fazer homenagem pra patrocinadora, Samuel. Muito bom. 3º ano, tá dando certo. A gente continua aqui investindo. Já contei quem é o convidado, minha gente. Samuel Gomes. Muito bem-vindo, querido. Prazer, muito obrigado por me receber. Tô bem feliz. E a gente tá muito contente, gente, porque hoje Samuel Gomes está aqui com a gente. Vai falar de raça, interseccionalidade. Isso. Essa palavra é difícil. Muito. E é difícil tudo que vem envolvido com isso aqui também, viu? A gente vai falar de várias diversidades. Então, a gente convida você que tá aí a já curtir aqui, já se inscrever no canal, porque ajuda, conteúdo de primeiríssima qualidade e free, né? Porque a gente precisa, né, Samuel? Isso. Porque a gente tem muito trash aí nas redes, mas isso aqui não, gente. Isso aqui é altíssima qualidade. Então, tá por aí, já curte, se inscreve e compartilha, porque eu tenho certeza que você vai adorar isso aqui. É isso. Samuel, eu tenho vários protocolos aqui. Um deles é dizer que neste QR Code que tá aqui, a gente tem os links que vai levar pro mundo que você mandar pra gente, pro seu livro. É pro livro, pro canal, pras redes sociais, pro podcast, e tem muita coisa ali. O que você quiser, vai nesse QR Code aqui, os seus produtos. Você faz palestra? Faço palestra, faço consultoria, apresentações, entrevistas e uma porrada de coisa, um monte de coisas eu vou descobrir. Então, gente, tá nesse QR Code, você que tá aí, você vai gostar desse papo, você já sabe que aqui tá esses links todos aí, esse Linktree aí do Samuel para você segui-lo nas redes sociais. Agora vamos fazer nossa autodescrição para quem tá só escutando. Combinado? Combinado. Então, eu começo, depois você faz. Tá bom. Meu nome é Viviane Dobelin, né? A gente tá aqui apresentando o Pode Ser Humano. Eu sou uma mulher branca de 1,57 m. Eu tenho cabelo preto bem curtinho, tenho olhos castanhos escuros. Hoje eu visto uma camiseta de meia manga, que ela é creme e bem brilhantinha, e uma calça preta, uma sandália preta. Estamos aqui num ambiente onde tem uma mesa retangular de 2 metros. Aqui tem 4 garrafinhas de água, tem meu celular, a nossa caneca linda do Pode Ser Humano, meu óculos, porque sim, né? A idade já exigiu, uma televisão, e tem o Samuel aqui na minha frente. Samuel, por favor. Minha vez. Eu sou Samuel Gomes, eu tenho 1,83 m, sou homem preto de pele retinta, quer dizer que é um homem preto de pele mais escura. Eu uso dreads, meus cabelos são com dreads até o meio das costas, uso barba, tenho um brinco com detalhezinhos de uma pedrinha brilhante, um cordão com crucifixo, outro com um pouquinho de cor verde, vermelha ali. Uma camiseta creme com botão, um short também creme e um tênis preto com uma meia preta. E é isso. Acho que na mão dá para dizer que eu tô com o esmalte verde militar. Sim. E um anel. Pronto. Um anel, gente. Ele tá todo aqui, todo estiloso, todo trabalhado no estilo dele. Qual que é esse estilo? Estilo Samuel? Estilo Samuel. Aí a gente vai mudando, depende do mood do dia, aí eu vou usando. Uhum. Tem dia que você põe um social? Tem. Geralmente ou é para abertura de evento, alguma coisa assim, mas já tenho usado um social com um pouco mais de estilo. Aí eu converso com alguns estilistas, alguns stylists que eu conheço, que eles vão lá e dão uma brincadeirinha. Assim gosto. Sim. Gosto. Original, bem original. A gente vai assistindo as Fashion Week, aí vai montando. Meu filho, se eu assistir não vai dar certo, porque eu vou querer misturar uma coisa aqui que não vai dar um caos. Deixa pra lá. Vamos pôr essa basiquinha aqui e bora lá. Bom, gente, Samuel, olha só.
É apelido Samuca, né? Isso, pelo amor de Deus. Sim. Samuca. Você gosta? Eu Você gosto quer que que assim? o Samuel Gomes na abertura, eu acho que é legal. Depois já vai criando uma intimidade para chamar de Samuca. Pronto. Tá. Então já fizemos a abertura. É isso. A partir de agora é Samuca. Samuca. Combinado. E, gente, ele é um exemplo de diversidade e inclusão. Lá no ambiente corporativo, a gente tem muita coisa de Samuel nas redes, vocês podem olhar. Ele é um... Eu vou ler como tá aqui, tá? Tá bom. Profissional negro e LGBTQIAPN+. Veio da publicidade, né? Cresceu na Isso. periferia de São Paulo. Além da atuação como autor e criador de conteúdo no YouTube. Com o canal Guardei no Armário. Ontem eu dei uma olhada lá no seu canal. Dei uma zapeada em Samuel Gomes. Tem um dos acervos do YouTube, assim, com mais histórias, né? Do mundo LGBTQI. APN+, e, nossa, tem muitos aqui, muitos reconhecimentos que ele recebeu, LinkedIn, Forbes, nossa, Forbes. Quando a gente vai pra Forbes, já significa que a gente tem milhões guardados. Ai, sim, né? Só queria confirmar com você. Não foi nessa lista da Forbes, mas saí na lista da Forbes. Eu saí na lista de creators mais inovadores de 2019. E aí, foi uma das primeiras listas que eles fizeram com esse segmento e eu tava ali nessa lista. Ai, parabéns, obrigado. Que legal. Mas eu quero sair naquela outra. Ai, eu também. Né? Vamos! Também. Qual que é o caminho pra gente sair? Não sei, Brasil. Se você que tá aí souber, por gentileza, se inscreva aqui pra gente que a gente quer chegar lá. Bom, gente, então, você tem um monte de trabalho aqui. Você veio da publicidade, então você usa esse meio pra divulgar o quê, Samuca? Eu acredito que a publicidade me ajudou a olhar para o mercado como um todo, porque me fez trabalhar com diversas marcas, né? Eu acho que se eu tivesse iniciado minha carreira profissional em outra área, talvez eu não tivesse o entendimento que eu tenho hoje de mercado. Porque na publicidade, durante 15 anos, né? Eu entrei na publicidade já trabalhando para uma das maiores agências do Brasil. Então, eu ali... comecei a entender, primeiro, o meu lugar no mundo, então quem eu era dentro daquele universo, imaginando que há 15 anos atrás existiam pouquíssimos, mas assim, dava para contar nos dedos os profissionais pretos que existiam na publicidade, e eu era um deles. E nesse processo eu consegui entender, por exemplo, qual que era o meu lugar, até de provocação, assim, né, para fazer as pessoas pensarem. Porque, sei lá... Já passei por uma situação de estar numa agência e eu tinha que escolher imagens para fazer divulgação de um apartamento. E eu sempre tive um olhar diverso. Então, acho que é esse o ponto quando a gente fala sobre diversidade. Isso, 15 anos atrás, como agora, não muda, né? Esse soft skill. Que a partir do momento que a pessoa tem vivência, ela consegue entregar algo muito mais criativo, algo que pensa fora da caixa e tal. Então, pediam para eu escolher imagem, eu escolhi imagem de famílias, por exemplo, diversas. Então, dentro do que eu entendia que era possível ainda naquele momento com aquelas marcas, a diversidade estava em ter uma família multirracial. Então, ou esposo ou a esposa ser uma pessoa preta ou não, e aí filhos e tal. E geralmente não era aceita. Né? Então, a partir daquele momento, eu já fui entendendo qual que era o meu papel ali. Talvez enquanto provocador, e muitas vezes questionador, que por mais que a imagem poderia não ser escolhida, eu fazia a pessoa pensar, mas, pera, esse perfil, então, não compra apartamento, não aluga apartamento, eles dormem aonde, sabe? E aí... você devolve a pergunta para a pessoa e a pessoa começa a entender que sim, a gente precisa... Se o diretor de arte, se o diretor de criativo, se as pessoas que estão ali trabalhando não tiver esse pensamento, a gente acaba soltando só aquela família de margarina, sabe? E não é assim o Brasil, né? Não é. A gente tem mais de 50% da nossa população se considera negra, né? Isso, 56. 57% se identifica como pessoa negra dentro do grupo. Então, assim, metade mora onde? É o que você falou, dorme aonde, né? Exato. E
E é muito louco isso, você falando, né? Que as pessoas realmente não tinham esse olhar. Se a gente olhar a propaganda, você começou há 15 anos atrás, né? Isso. Não tinha, né, Samuel? Não tinha nem esse pensamento, não tinha esse cuidado. Isso, por exemplo, falando sobre o recorte racial, se falar sobre o recorte de gênero, o tanto de publicidade machista que a gente já teve sobre cerveja, como é que era representado o corpo feminino, e o quanto que isso feria e fere até hoje as mulheres, e a gente não tinha essas mulheres em posições de poder dentro Pra das poder publicidades. dar um voto, né? Exatamente. Fala, peraí. Exatamente. Muitas vezes ela estava numa posição que ela só podia aceitar e depois as consequências, né? Então, eu acho que esses 15 anos, pelo menos dentro da minha vida, eu consegui perceber que coisas foram acontecendo, cargos foram criados, pessoas em lugares estratégicos começaram a atuar com um pouco mais de voz. A gente não está no melhor dos mundos, com certeza não, mas a gente também não está como estava 15 anos atrás, né? Então, a publicidade mesmo me ajudou na comunicação, me ajudou na criação, me ajudou a ter um pensamento muito mais rápido sobre as coisas. Eu falo que o mundo de publicidade vive pelo menos 8 anos à frente do que o mundo corporativo comum. Porque ali, há muito tempo a gente já falava sobre trabalho remoto, a gente já falava sobre esse trabalho híbrido, a gente já tinha discussões antes mesmo de ir para as marcas, antes mesmo de sair para fora da agência, sobre inclusão, sobre diversidade. E aí depois começa a partir para dentro das empresas, né? Sim. Nossa, é verdade. Você fica falando, eu fico tentando aqui lembrar, né, na minha mente. E se a gente olhar as novelas antigas, né, Samuel? Toda pessoa que era... Quando tinha uma pessoa preta na novela, ela era a da cozinha, Sim, né? O motorista. É isso. E é muito assustador. Assim, eu fico pensando, nossa, por isso que a gente continua... uma vez o professor Paulo Cruz veio aqui e eu falei, por que se eu vejo um branco de olho verde na rua eu me assusto? Né, sentar na rua, e porque quando eu vejo um negro eu não me assusto. Ele falou, porque o seu olhar foi sendo condicionado a normalizar isso. Então, para você é normal, só que não é normal. É muito doido isso. Por que eu não me incomodo? Eu falei para ele, eu quero me incomodar. Sim. Sabe? Eu acho que, por exemplo, nessa ligação com a publicidade, que é a publicidade e a mídia como um todo, né? Ela trabalha em cima de uma construção de imagem. Né? Qual que é a imagem que estava sendo construída durante o nosso crescimento? Provavelmente a gente é da mesma geração, da mesma época, então Sim. a gente consumiu muita TV, mais do que a internet, e depois a internet entrou nas nossas vidas. Né? E mesmo assim, ela foi baseada muito no que a gente vivia ali na TV. Então, quando você tem uma representação muito estereotipada, negativa, de determinada pessoa, de determinado grupo, é essa a única referência que você tem. Então, imagina, no meu caso, eu cresci assistindo uma televisão, vendo comerciais ou abrindo revista e, na grande maioria das vezes, eu não me enxergava, eu não me via. Quando me via, era dentro desses recortes que você mesmo falou. E, inclusive, em uma das palestras que eu dou de letramento racial, tem um recorte que é muito forte, assim, tipo, quais eram os estereótipos? Era bandido, era diarista, Sim. era pessoas que não tinham condições de vida e tal. Então, era sempre dentro desse... Tinha o núcleo rico e o núcleo pobre. E o núcleo pobre tinha cor, né? E nunca era ao contrário. No entanto, que a gente teve um experimento muito forte o ano passado, isso já trazendo para a realidade agora, que a novela com maior audiência e maior capilaridade de recursos, de patrocínio da história da Globo foi Vai na Fé. A Globo nunca faturou tanto com uma novela quanto com essa novela, que tinha 85% dos atores, mais as pessoas que estavam ali atuando, trabalhando, eram pessoas pretas. E isso fez com que a novela tivesse uma absorção muito maior na sociedade do que as outras que seguiram depois ou antes, porque as pessoas já não estão mais se vendo representadas. Na verdade, nunca se viram, Sim. mas hoje em dia eles sabem que podem se ver. Podem escolher também. Podem escolher, porque a gente
a gente tem hoje, por exemplo, a novela ainda enquanto um lugar de entretenimento, mas não é o único. Se na palma da nossa mão a gente consegue seguir pessoas que têm a ver com a gente ou que se parecem com a gente, por que a gente vai ligar a TV para ver algo que não faz nem sentido para nossa realidade, né? Não, e hoje eu acho que esse lance, né, de ter crescido tanto, o streaming ajuda de alguma forma, porque se você liga e você fala, nossa, mas peraí, né? Por que eu vou assistir? Exatamente. Não, Samuel, essa coisa tão forte da mídia, né? Porque eu assistia a Xuxa. Cara, eu queria ser loira. Sim. Então, assim, eu sou uma branca e também queria ser loira. Agora, sabe, ela era da minha cor. Agora você imagina uma pessoa negra, uma criança negra na época, que assistia e falou, nossa, mas não sou Paquita, não sou Xuxa, não sou ninguém. Exatamente. Que loucura, exatamente. Samuel. Exatamente. Que loucura. E aí você tem, por exemplo, a Xuxa teve o mesmo programa também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por lei, eles precisavam ter uma Paquita negra. Entendi. No entanto, que nesse último documentário dela fazem a entrevista com a única Paquita negra que é Bombom, né? Não, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Dos Estados Depois Unidos. ela trouxe, Depois né? ela Mais pra trouxe frente, Bombom como assistente ali de palco e tal. Mas a gente precisa se perguntar, né? Por que um país com 56% de população preta a gente ainda precisa fazer com que as pessoas tenham consciência? E a resposta está muito clara. É parte desse começo de conversa. Qual que foi o imaginário construído na sociedade, né? Quando a gente exporta essas novelas para fora, quando a gente escreve, por exemplo, esses comerciais da publicidade para fora para ganhar prêmio, qual que é a imagem plastificada que é vendida, né? Qual o Brasil que está sendo vendido? E por que não se vê o Brasil real, né? E por que hoje só está começando a se ver o Brasil real? Isso tem a ver com construção de identidade, com autoestima, com possibilidade de sonho, e é dentro desse lugar que hoje eu atuo, né? Trazendo referências positivas, mostrando para as pessoas que é possível chegar, sendo o primeiro muitas vezes de muitos lugares e falando para a galera, olha, eu tô aqui, né? Quando me colocaram, isso já fazia uma discussão, já fazia um tempo na internet, mas quando me colocaram como LinkedIn Top Voice, na segunda listagem de Top Voice do LinkedIn Brasil, teve uma primeira listagem de Top Voice em 2018, onde só tinham homens brancos, não tinham nem mulheres brancas. Se pelo menos tivesse uma mulher, a gente podia falar assim, tem uma diversidade de gênero ali, mas nem isso teve. E assim, a repercussão não tinha como ser positiva, né? A gente já estava ali em 2018, então muitas conversas a gente já tinha pautado. E aí no segundo ano da lista, me colocaram Monique Evelyn, colocaram mulheres, colocaram... eu acho que nesse ano, naquele ano teve uma mulher indígena, se não me engano, mas teve uma pluralidade muito maior. E aí, isso diz mais do que o cargo ali em si, né? Ser um top voice, né? Diz muito sobre qual que é a mensagem que eu tô passando para a comunidade que acaba me seguindo, sabe? Isso que eu ia te perguntar. Ir na frente para desbravar uma floresta que está fechada é o cara que vai mais levar arranhão, que vai se machucar, que vai tomar muito. Como é que é essa posição de estar na frente desbravando um lugar que aí você pode começar, se quiser, falar da interseccionalidade, né? Das suas interseccionalidades específicas, porque normalmente é o cara que mais se machuca para poder abrir a clareira ali para o resto do pessoal passar. Olha, hoje muita terapia, né? Lido muito melhor com tudo que eu já passei. Psicólogos, um grande abraço. Porque eu também sou bem terapeutizada. Às vezes, tá? Sim, não, tem momentos, né? Mas assim, o que eu posso dizer hoje como resposta disso, né? De ser o primeiro, é que se eu não olhar para minha ancestralidade, eu não consigo entender o motivo de estar aqui. E aí, olhando para a ancestralidade, o acesso que eu tenho de histórias mais antigas assim, da minha família é do meu bisavô, que ele foi um dos primeiros filhos do ventre livre do Brasil. Então, eu sou bisneto de um dos primeiros filhos do ventre livre do Brasil e que ele foi aprender a ler e escrever depois dos seus 80, 85 anos e foi morrer com mais de 130. E essa história... Seu avô foi morrer com mais de 130? Meu bisavô? Sim. Gente, sim. Outros tempos, outras alimentações, é outra coisa, né? Isso. Mas isso me deixa como... Comia McDonald's. Isso me deixa como uma sua expectativa de vida, né? Não, eu já disse que eu quero bater esse recorde aí. 130 é pouco pra mim. Pelo menos 160 aí, sei lá. Seguradoras de seguro, façam por tranquilamente favor, viu? o seguro de Samuca. E aí, nanotecnologia, vamos usar tudo que tiver pra usar aí. Mas, assim, ele me deixa como legado e como ensinamento que
ele é um dos primeiros filhos do ventre livre. Então, quer dizer que os pais do meu bisavô, eles nasceram escravizados. E tem uma relação muito forte, para mim, entender que ele começou a ler, aprender a ler e escrever depois de 80, 85 anos. É uma lição que ele deixa para as próximas gerações, por exemplo, para mim, que teve acesso à história dele só nesse período de pandemia, que é a educação que liberta. E eu não posso parar de estudar. E eu não posso parar de dar esse exemplo para as pessoas que vêm e me veem enquanto exemplo. Porque tá ali na frente, para mim, não é sobre fama, não é sobre... É simplesmente sobre mudança de narrativas, sabe? Sobre perspectivas de sonhos. É você, sei lá... Para mim, é muito maior entender que hoje... Tipo, um mês atrás eu estava levando minha mãe para assistir uma peça de teatro pela primeira vez. Ela nunca tinha pisado num teatro. Sabe? Dar a ela a possibilidade de vivenciar coisas que há poucos anos atrás não podia, isso é muito forte, né? Então, falando muito sobre a intersecção, né? Eu sou um homem preto de pele retinta que veio da periferia. Isso. Mas com o meu entendimento, da minha memória mais antiga sobre várias questões sobre a vida, assim... Com 6 anos de idade, eu já me questionava se eu era diferente dos meus amiguinhos. E isso não falando sobre a atração física, porque a gente é criança. E aí eu vou trazer um exemplo que, para mim, hoje é muito absurdo, mas que acontece na família de todo mundo. Que, enquanto criança, um tio, uma tia fica perguntando sobre a sua vivência na escola, mas e as namoradinhas? E os namoradinhos? Não faz nem sentido uma pergunta dessa para uma criança. Sim. Mas, hoje, adulto, me colocando na época e me fazendo pensar... Eu ficava me questionando, por que falam das namoradinhas, sendo que eu tenho um carinho muito grande pelos meus amiguinhos? Por quê, né? E aí eu começava a me questionar e eu venho de uma família muito conservadora, muito religiosa, de igreja evangélica. Então, eu vivia uma dualidade na minha cabeça, na minha vida, de tentar entender em que contexto que eu vivo. Porque imagina que na minha infância e adolescência, eu já vivenciava o racismo dentro da escola, chamava de macaco ou de sujo, já tive que defender minha irmã na escola, muitas coisas assim. E na igreja eu escutava que pessoas LGBTs, que gays, que lésbicas não iam para o céu, iam para o inferno e não sei o quê. Então tinha muito um olhar para dentro de mim de falar assim, tá, mas por que eu vim para essa vida sendo que eu estou num planeta que não aceita a cor da minha pele e eu estou vivendo uma realidade que diz que eu vou para o inferno só por existir? Então, para que continuar vivendo? Então, teve um período da minha adolescência até o começo da minha vida adulta, quando eu entro na faculdade, que as minhas orações eram a seguinte, assim, eu orava praticamente todas as noites e pedia ou para não acordar com vida ou acordar hétero. Eu não acordei hétero e sempre estive vivo para poder ser a prova que o amor de Deus é incondicional, né? Ele vai para cima de qualquer entendimento. Então, nesse processo eu fui aprendendo, fui estudando, fui me questionando, porque gostar de uma pessoa do mesmo sexo, né, que você, é você ter a prova que talvez o amor dos seus pais não vai ser para sempre. Que talvez você não tenha aqueles amiguinhos da infância. E realmente é esse o processo que acaba acontecendo na vida de muitos LGBTs. Quando eles saem do armário, quando eles se assumem, eles podem perder o amor dos pais, eles podem ser expulsos de casa, seus amigos de infância, como no meu caso, falar pra você, você tá com um demônio no corpo, então a gente não quer mais andar com você, e isso e aquilo. E aí, eu acho que eu consegui, na verdade, com todos esses outros acessos e premiações, e seja lá o que for, provar sem falar que existe um motivo, e um motivo muito nobre da minha existência, sabe? De estar provando e continuando o legado do meu bisavô, por exemplo. Estudando, aprendendo e ensinando sobre o que é respeito, o que é o amor e como que a gente não pode parar de aprender, porque senão a gente não chega em nenhum lugar, né? Quando você me fala, eu fico até emocionada, viu, ô Samuca? Porque quando parece que, né, a existência de um ou de outro é menos importante que a existência de alguém, isso é tão triste de pensar, de imaginar, né? Quando a gente olha a história, quando você fala da história, quando você fala
essas coisas eu fico até meio assim, porque eu fico muito triste, né, de ouvir esses relatos. Eu imagino que, assim, quer dizer, seu bisavô foi o primeiro do ventre livre, mas você ainda toma açoites, né? É Né? isso. É Por isso. conta de tantas coisas envolvidas, né? Então, eu sinto muito, assim, para começar, porque aqui a gente tenta falar sempre de humanização. É ser humano. Mas eu achei a sua colocação muito certeiro. A gente está falando sobre uma população que ficou quase 400 anos sem ser olhado enquanto humano. Sim, sim. Eu estar num podcast para falar sobre humanização a partir de um corpo preto LGBT é tentar fazer com que a sociedade atual consiga compreender que a gente ainda não aprendeu que a gente aqui tá para existir e procurar a sua própria felicidade. Sim. O que inspira amor em você e no outro. É o que eu falei uma vez para minha mãe. Ela ficou muito preocupada com a violência que acontece por pessoas LGBTs e tal. Uhum. Eu falei assim, mãe, antes de eu sair de casa enquanto um homem gay, eu saio de casa todos os dias enquanto um homem negro. Agora imagina, né? Se eu ficar com medo de sair de casa, eu não vou viver. Então, eu falo... eu sempre parto do princípio de tentar entender o que estava passando na cabeça dos meus ancestrais. É real isso. Tipo, porque eu falo, eles tiveram sonhos de um futuro melhor para as próximas gerações. Sim. Eles não tiveram pesadelo. Sim. E eu tenho a obrigação de fazer esse sonho se tornar real. Não importa o quanto que eu lute para isso. Eu tô lutando, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu falo que eu espero meu reconhecimento profissional desde os 13 anos. E só com o LinkedIn Top Voice, ou com o livro na Companhia das Letras, ou sendo reconhecido como o maior canal LGBTQIAPN+ do mundo, isso ainda não foi o suficiente, por exemplo, para mudar uma realidade financeira, econômica, de realizações. Ainda não fui humanizado. Porque eu penso que em outro recorte, dentro de uma outra realidade, se eu fosse um homem branco, hétero, com cis... Com livro lançado, com tudo isso, eu já estaria em outro lugar. Você estaria naquela Forbes, na outra lista da Forbes. Naquela outra... pronto. Agora entendemos, entendeu? Agora, entendeu, gente? É isso, tá aí. Mas e aí ser resiliente e acordar todos os dias e falar assim, não, eu preciso continuar, porque se eu não continuar... não tem para onde seguir, né? Para mim é isso. Os açoites ainda continuam, né? Os açoites ainda continuam. Imaginar que o meu canal no YouTube, quando eu comecei lá em 2015, eu passei 2 anos e meio sem aparecer nele. Eu fazia entrevista com pessoas LGBTs, mas eu não aparecia. E uma vez eu fui fazer uma palestra no Google. E aí o Google descobriu que era eu que estava por trás daquele canal e eles chamaram para alguns executivos, algumas pessoas lá, me chamaram para uma reunião e falaram assim, Samuel, a gente gostaria que você aparecesse nos seus vídeos. A gente foi descobrir que você era você hoje, que você era o dono do canal Guardiã Armário. A gente ama esse projeto e é muito importante para nossa comunidade do YouTube saber que quem está por trás é uma pessoa preta, retinta, que veio da periferia. E aí foi quando eu comecei a entender por que esses marcadores eles são importantes para mim nesse momento da sociedade, sabe? Porque a gente não encontra muitos, a gente ainda não tem uma pluralidade muito grande de pessoas que se pareçam comigo, produzindo tantas coisas e tendo espaço. E o importante de eu estar ali é fazer com que outras pessoas venham e conquistem também, né? Isso eu acho que é o que me guia, é o que me norteia, né? É o que me dá força, é o que me dá esperança. Sim. A gente também, né, Samuel, além de um mundo de coisas que a gente pode conversar, né? Quando você fala de todas as situações, você tocou num assunto, né? De você veio de uma igreja, uma família bem religiosa, então imagino que isso tenha sido muito difícil para você. E a gente quer também trazer o assunto de homofobia. Eu queria que você, por favor, falasse qual a definição de homofobia, sabe? Para que a gente entenda isso de uma vez. Porque tem muita confusão. Ah, mas isso não é, isso não é. Queria que você falasse isso pra gente. E depois a gente pode conversar um pouquinho até sobre essa coisa dentro de casa. Porque a gente entende, eu entendo pelo menos, que muito disso, ou se quase tudo, vem de dentro de casa.
Então, quando a gente está falando de seres humanos, de pessoas, e assim, a gente já sabe que não existe raça, porque o nosso gene, né, o nosso DNA é 99,9 igual, então não tem como definir uma raça, né? Sim. Então, nós somos todos iguais, principalmente perante Deus, né? Sim. Que é o que eu acredito. Eu penso assim, todos iguais, acredita, gente? Mas o pessoal não consegue entender, né? Gente, é verdade. São todos iguais, né? Então, e pra mim, assim, você é meu irmão, a gente é diferente, mas você é meu irmão. Sim. Né? E ela é minha irmã, e assim por diante, eu penso dessa forma. E aí, muito começa dentro de casa. Então, eu queria ouvir um pouquinho, primeiro a sua definição do que é, ou se você quiser falar depois também, você decide, você faz o que você quiser aqui. E aí, a gente falar um pouquinho de como foi a sua experiência dentro de casa, para que a gente também possa replicar isso para dentro das nossas casas. Sim. Bom, a definição, né, de homofobia é toda violência física, verbal ou não verbal destinada à comunidade ou às pessoas. E aí eu trago talvez uma nova forma de falar, porque também é LGBTfobia, né? Porque a homofobia é mais voltada talvez para o homossexual e também porque a gente acabava utilizando mais esse termo antes. É igual, sei lá, nos anos 90, começo dos anos 2000, não se falava, sei lá, parada LGBT, que é a PN+, que engloba todas as letrinhas. Falava, sei lá, parada GLS ou parada gay. Então a gente vai usando os termos ali até para tirar do armário algumas pessoas ali para que a gente possa discutir e entender como é que é a vivência dessas pessoas. E essas violências... eu falo que existe um ciclo de violência, né? Na palestra eu até coloco na tela esse ciclo de violência, que ela começa em casa. Então, muitas vezes, dentro de casa, você não tem o acolhimento, você não tem nem espaço para poder dialogar com os pais, isso seja na adolescência, seja na infância, seja na vida adulta. E aí a gente está falando de pessoas LGBTs que muitas vezes, igual eu só fui ter minha primeira experiência afetiva de beijo ou sexualmente falando com 23 anos. Antes disso, eu não tive nenhum contato com nenhuma pessoa. Então, não existe um porém, um começo. Eu sei do meu começo, com 6 anos de idade, por conta dos questionamentos que eu fazia e dos medos também que eu tinha. E dentro de casa não tinha essa abertura para poder conversar. Eu falo que na minha adolescência, se eu sofresse algum tipo de violência racista fora de casa, eu sei que de alguma forma eu seria abraçado pelos meus pais porque eles teriam algum tipo de identificação por serem também pessoas pretas. Se eu sofresse qualquer tipo de violência, como sofria no colégio, mesmo sem ser uma pessoa assumida, mesmo sem ter tido nenhum tipo de experiência afetiva, sexual, nada. Era só porque, sei lá, dentro do imaginário social, todo menino vai gostar de jogar bola, ou toda menina vai gostar de brincar de boneca, e não é uma verdade absoluta, e cada um vai fazer as brincadeiras e brincar com o que gosta. Mas isso era motivo para zoações ali dentro da escola. Eu não levava para dentro de casa. Muitas vezes eu guardava aquilo para mim. Eu guardava aquilo realmente dentro daquele meu armário ali. E muitas vezes o lugar que seria o lugar de acolhimento, de afeto, de proteção, que seria esse espaço da igreja, ele não era um lugar tão seguro, porque quando eu buscava respostas sobre a minha sexualidade, eu não encontrava ali dentro. No entanto, que quando eu começo a trabalhar, o primeiro lugar que eu começo a trabalhar é CLT, eu tive plano de saúde, né? E aí, por conta desse plano de saúde, eu fui procurar um médico. Eu já estava com meus 21, 22 anos, eu passei e procurei um psiquiatra. E eu falei assim, passei nele, eu até lembro onde que era ali perto da Ana Rosa, numa rua de trás assim da saída do metrô. Eu entrei lá e falei assim para ele, eu quero um remédio para ser hétero. Porque todos os meus amiguinhos da igreja, meus amigos da igreja já estão noivando, estão casando, tá vindo uma pessoa muito grande para cima de mim, eu sei que tem umas meninas gostando de mim, mas eu não gosto de mulher. Então me vê um remédio para ser hétero. Ele olhou para mim e falou assim, olha, Samuel, alguém te pediu para vir aqui? Eu falei assim, não. Então vamos conversar. Hoje em dia a gente já entende que a homossexualidade, a questão LGBT não é uma doença. O que existe hoje é tentar fazer com que a sociedade compreenda a existência de pessoas que não seguem ali uma norma pensada pela sociedade que deveria existir, mas que, na verdade, sempre existiu pessoas LGBTs ao longo da história. Então, eu vou te encaminhar para uma terapeuta e você vai começar
a tentar descobrir o porquê que você não quer ser você de verdade. E aí foi quando eu comecei a entender que ao longo da minha vida, né, até aquele período, o meu maior sofrimento não foi ser uma pessoa LGBT, foi ter medo de perder as pessoas que estavam em volta de mim por ser LGBT. E aí eu trago um outro olhar. Meus pais entraram na igreja, ou fazem parte da igreja, por pertencimento, assim como a maior parte da população que frequenta a igreja. Porque a gente vive um mundo muito solitário, né? É muito difícil ser humano, né? Não é uma coisa fácil. Quando você divide, você compartilha e você comunga com alguém essas dores e alegria, fica muito mais fácil. Agora imagina eles, eu era da terceira geração dentro da mesma igreja evangélica. Meus pais, eles se conhecem dentro desse contexto. Imagina eles nos anos 80 e 70 sendo pessoas pretas retintas, numa sociedade que era ainda mais violenta com pessoas pretas e era ainda mais violenta, tipo, eles não tinham oportunidade de trabalho. Tipo, minha mãe, ela estudou até a quarta série, meu pai foi terminar... O que eles fazem? Minha mãe era empregada doméstica, hoje em dia aposentada, e meu pai é autônomo. Então, sempre trabalhou em várias outras coisas assim para garantir o sustento dentro de casa. E aí teve minha irmã e eu. Então, eram nós 4 dentro de casa. E dentro dessa realidade, a forma como eles conseguiram encontrar de criar os filhos dentro de um ambiente um pouco mais seguro, com mais regras, sei lá, foi dentro da igreja. Só que chega um momento que esse ambiente que era tido como seguro para mim começa a me trazer questionamentos, né, sobre a minha sexualidade, mas também em relação à raça. Porque chegou um momento que eu comecei a me perguntar por que tudo que vem da África é do demônio? Por que capoeira? Por que as tranças que a minha irmã gostava de usar? Por que o samba? Por que o anjo é branco e o demônio é preto? Isso para mim nunca fez sentido dentro do que eu entendo sobre fé. E aí eu fui aprendendo a entender o meu lugar no mundo e o que eu podia fazer para acolher principalmente essas pessoas que não estavam sendo acolhidas, né? E eu acho que por isso que o canal cresceu tanto, é por isso que os projetos têm tido tanta absorção, porque é uma história de verdade. Eu tinha todos os motivos para não estar hoje aqui. Sim. Né? Tinha todos os motivos. Era uma periferia muito violenta. Nas ONGs que eu fiz parte, eles tinham uma expectativa de vida de jovens pretos daquela periferia de 20 anos. Nossa. Quando eu passei dos 20 anos, eu falei assim, nossa, sobrevivi. Só que quando tem que chegar até os 130. Né? Exatamente. Era os 130 essa de 20. que eu queria chegar. Mas aí, passei dos 20, eu falei assim, pelo menos a violência não me encontrou, né? A violência aqui da região. Mas e depois? E como é que eu vivo esse depois, né? E aí é isso, né? Dentro de casa, lá para os meus 23, 24 anos, acho que foi com 24 ou 25 anos, eu tenho uma conversa com os meus pais para falar sobre a minha sexualidade. Porque eles não acompanharam esse processo de descoberta, né? E eu aprendi com uma psicóloga que foi uma mentora minha durante muito tempo, que é Edith Modesta, ela é professora, mestre da USP, de psicologia e tal. E ela fala que quando os filhos saem do armário, são os pais que entram. Isso é uma grande verdade, porque eles começam a se questionar, e o que fulano vai dizer? E a sociedade? Sim. E a igreja? E aquilo. E pro filho e uma filha falar para os pais sobre sua sexualidade é porque ele já passou por tudo isso. E ele quer encontrar um amigo, uma amiga, alguém para abraçar. Porque o filho e a filha, ele não é uma extensão dos pais. Na verdade, é uma dádiva divina de você ver uma criação seguindo os seus próprios caminhos, sabe? E só por isso é divino. E não, muita gente acaba não entendendo dessa forma. E meus pais também não entendiam dessa forma, né? Então a gente teve que ter uma conversa. E nessa primeira conversa que a gente tem, eu recebo o convite de me retirar de casa, que se eu não estivesse guardando dinheiro para morar sozinho, que era para eu começar a guardar a partir daquele momento, que ele não ia... Meu pai, nas palavras do meu pai, ele não ia permanecer no mesmo teto com algo ou alguém que a igreja disse que é errado e tal.
E aí, eu já tinha conversado com a minha irmã, minha mãe também condescendente ali com meu pai, já tinha conversado com a minha irmã e de boa pra ela, e eu falei assim pra ela, eu não vou passar por isso de novo, já tô há muitos anos tentando alguma solução e pra mim a única solução é viver a minha verdade e ser feliz com a minha verdade. Se essa for a única solução pra continuar dentro dessa casa, eu vou realmente procurar alguma coisa pra morar. E aí, eu lembro que isso foi a conversa aconteceu num domingo. Na segunda, minha irmã não trabalhava, porque ela trabalhava em salão, então de domingo e segunda ela não trabalhava. E eu fui trabalhar na agência. Eu sei que nessa segunda-feira, a minha irmã indicou para meus pais assistirem um filme que já tinha passado para ela assistir, que chama Orações para Bobs. Se vocês nunca assistiram, assistam. Tem no YouTube. Bobs? É isso, Oração para Bob. Isso. Eu vou falar um pouco sobre a história do filme, mas não é a totalidade do filme. Já viram? Alguém viu? Oração para Bob. É um filme que conta a história de um menino que ele é tirado do armário, só que a família inteira dele é evangélica. E eles começam a colar post-it com versos da Bíblia e pede para expulsar demônio e proíbe o menino de sair de casa e começa a serem violentos com o menino até que o menino não tem mais outra escapatória e tira a própria vida. E esse não é o final do filme. O filme ele tem uma crescida tão grande com a jornada da mãe desse menino e de toda a família. E a minha irmã pôs esse filme para meus pais assistirem. Eu sei que depois que eles assistiram esse filme, minha mãe ficou chorando com a minha irmã no quarto e meu pai se trancou no banheiro por 1 hora. Isso eu fiquei sabendo depois. Eu sei que deu o horário de eu voltar para casa. Eu recebo a ligação do meu pai falando assim, eu vou te buscar. Eu disse, não precisa, eu vou descer em tal ponto e conseguir andar. Não, eu vou te buscar nesse ponto então. E aí eu falei assim, bom, então a perseguição já vai começar, porque ele não vai me deixar nem andar, sei lá, 2 quarteirões para chegar em casa, porque ele nunca tinha me buscado para casa. E aí a gente chega em casa, ele fala assim para mim, Samuel, a gente precisa conversar. Tá aqui sua mãe, tá aqui sua irmã. Eu não consigo ainda compreender quem é você, o que é que você está vivendo, passando, mas tudo que a gente conquistou aqui foi junto. E eu não tenho como tirar você de casa. Tem uma coisa que ele falou que isso ficou marcado para mim, para a vida toda, que ele falou assim, tem uma coisa que eu aprendi, que Jesus falava assim, amar o próximo como a mim mesmo. Quem é mais próximo de mim do que você, que é meu filho? Se eu não sei te amar, se não aprendi a te amar, eu não tenho nem por que ir para a igreja. É isso. Como chama seu pai? Benedito. Seu Benedito. É isso. Mas é isso que o mestre veio falar, não é isso, gente? E você sabe, você falou uma coisa, me arrepia, tá? Nossa, me arrepia a sua história. Porque, assim, eu sou mãe também, sou mãe de 2 crianças, né? 2 crianças, 19 e 15, né? Não, vou ser crianças para sempre, né? 2 crianças. E, assim, o que a gente aprende, né? O que eu aprendi, né, Samuel? É que, tipo, os filhos têm que fazer o que a gente acha que é certo. Mas quem criou a gente, que eu acredito, né, que é Deus, ele deu pra gente uma coisa chamada livre-arbítrio. Só que a gente não quer dar pros filhos. Ele deu pra gente, mas a gente falou, não, o livre-arbítrio aqui é meu. Vocês fazem de acordo com o que eu acho. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado aprender sempre. E é muito difícil para os pais, é muito difícil, né? Porque realmente e eu entendo que os seus pais você falou, 3ª geração dentro de uma igreja, né? Aprendendo que isso aqui, de repente, é uma coisa muito diferente. Sim. E tudo que é diferente assusta muito, né? Tudo que é diferente assusta. Fala, como assim? Oi? Né? Do nada. Como é que é? Então, assim, assusta. Então, mas que coisa mais maravilhosa que seus pais entenderam. Né? Que não está nas mãos deles, não é sobre eles, não é sobre nada disso, né? É a sua vida, né? E você tem todo o direito, né, de vivê-la. Eu falo que eu achei genial o roteirista dessa família, sabe? Quem escreveu o roteiro, sabe? Porque assim, você viu que é a coisa do herói, né? A coisa do herói. Vai e fala, não, vai sair de casa. Dá um filme, Samuel. Dá. E depois volta. Maravilhoso. Porque eu acho que se eu não tivesse, eu já falei isso algumas vezes, se eu não tivesse tido o apoio dentro de casa, talvez eu não tivesse nem saúde emocional, física, mental, para poder fazer as coisas que eu fiz desde então. Porque quando você tem o amor dos seus pais, você enfrenta o mundo. É aquilo, né, dos antigos que falavam bênção pai, bênção mãe, porque quando você se sente abençoado por aqueles que te gerou a vida, sabe, ou que cuidou de você, você enfrenta tudo que existe na sua frente. Então, eu acho que a partir daquele momento que eu consegui compreender que eles já estavam entendendo
quem eu era e qual que era a minha missão na vida, no mundo, eu falei assim, então eu vou pra cima e eu não vou me esconder, porque a igreja queria que eu me escondesse, não queria que eu falasse que eu era LGBT. Você, não quer que eu fale? Então eu vou lançar um livro. Pronto, lancei um livro. Não quer que eu fale? Não vou falar, então, eu vou escrever. Não quer que eu fale? Vou fazer um canal no YouTube. Vou fazer um canal sem aparecer. Mas é isso, sabe? Porque elas, a partir daquele momento, eu consegui, e ainda recebo muitos e-mails e mensagens de pessoas que deixaram de tirar a própria vida, que se aproximaram dos pais, que conseguiram, a partir daquele momento, de conhecer minha jornada, minha trajetória, falar assim, não, eu vou ficar focado também, vou ter minha independência financeira e ter meu cantinho, eu vou acreditar no amor e tal. Para vocês terem uma ideia, eu fui casado por quase 9 anos e os 3 ou 4 primeiros anos eu morava na casa de cima, na casa dos meus pais, com o meu ex-marido, sabe? Da minha mãe ter sido a minha testemunha no casamento, junto com a minha irmã, dos meus pais fazer churrasco lá junto com o pai do meu ex e tal. Dentro da realidade que eu vivia lá atrás, onde nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, que a gente tinha de referência de uma bicha preta na TV era Caricata, que era Lafon, Jorge Lafon, que hoje eu tenho como uma referência master, que eu vejo realmente... Imagina, nos anos 90, né? Ele era preto igual eu. Tipo, mega afeminado, na TV, o tanto de ataque que ele recebia. Muito. E mesmo assim, ele, com a arte dele, fazia o Brasil sorrir e batia a audiência da Globo. Você vê quanto mais bate, mais amor a gente emana, só que a gente já tá cansado de apanhar, né? A gente não precisa mais apanhar. Então, gente, 400 anos, pois chega, né? 2024, eu acho que é, assim, a gente ri disso, né, Samuel, mas é muito pesado, né? É muito pesado, por isso que a gente traz esses assuntos aqui e são assim, mas... Nossa, que espinhoso. Não, gente, a gente tem que falar sobre gente, né? E gente tem cor diferente, tem olho diferente, tem... Né? Ainda mais falando de Brasil, né? Não tem como falar de Brasil sem falar, infelizmente, sobre esse momento histórico que a gente passou enquanto sociedade, mas que a gente precisa correr contra o tempo para poder mudar essa realidade. Eu me formei recentemente na pós em ESG, sou formado em design gráfico e depois eu me formei em ESG pelo Senac. E existe uma tal Agenda 2030 aí da ONU para Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis aí, que passa também por esse olhar, né? Eles queriam, e eu acho muito difícil, erradicar o racismo até 2030. Você acredita? Infelizmente não. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que é racismo. As pessoas não sabem que são racistas. É isso. Né? Talvez saibam que é racismo, mas não se identifiquem enquanto racistas. É verdade. E assim, é uma coisa, né, Samuel, que a gente tem que prestar atenção, gente, no nosso dia a dia. Porque quando eu falei com o professor Paulo, eu falei, mas por que eu não me incomodo? Isso é uma forma de diferenciar. Ou seja, o branco loiro que está na calçada... Gente, mas o que será que aconteceu com a vida dessa pessoa? Nossa! E aí o negro que está na calçada para mim é comum, passo normal. Então eu falei, professor, eu preciso me incomodar com isso, me ajude a me incomodar. Ele falou, Vi, a gente tem que entender por quê. E aí ele traz lá de trás. Uma coisa que eu acho também, Samuca, que a gente pode falar é que, assim, até hoje, quando a gente fala de história, e aí a gente tem um professor de história aqui, porque a gente tem uma produção gigante, gente. Depende do quem vai vir, a gente traz um professor de história. O que foi, minha gente? Aqui, professor de história está aqui. Sim. História da África. O que a gente... Ele fala, ai meu Deus, não revisei antes de vir. Tá desesperado agora. Ele tá... Ele sabe muito mais do que eu, né? Não, calma. O que a gente aprende até então, gente, é o quê? Que já eram pessoas o quê? Já eram escravizados lá... E só vieram para cá continuar o serviço. E não é isso, né? Não, nos livros de história, só te completando, depois que acaba a escravização, sumiu os negros dos livros de história, né? Porque não tem mais. Negro não faz mais nada. Não existe mais. Que coisa, nunca tinha pensado nisso. Mas não é isso que a gente aprende? A gente aprende isso. Então, assim, agora, minha filha está no primeiro ano da faculdade, agora vai uns 3, 4 anos atrás, que ela estava assistindo um vídeo para fazer um trabalho de história que mostrava os reinos da África, os príncipes da África. Gente, veio o príncipe. Mas só agora. Agora, minha filha, agora. Então, assim, eu estudei isso. A nossa geração não estudou. Exatamente. Então, eu acho que
a gente precisa dessa revolução. Acho que vai lá para o Congresso, você já está fazendo um monte de coisa, faz mais isso aqui, coloca aqui mais isso no seu currículo, vai lá no Congresso, porque tem que mudar isso urgente. Sim, urgente. Eu não sei como estão hoje os livros de história. Hoje tem uma lei, acho que é municipal, não sei se é municipal ou estadual, mas existe uma lei aqui em São Paulo que meio que pede para que as escolas tenham no currículo escolar ali indicações de livros e também algumas aulas que falem sobre a verdadeira exatamente, história da cultura africana vinda aqui para o Brasil e quais são as referências que a gente tem, porque é em tudo, desde de palavras, vestimentas, gírias, manias, tudo que o Brasil é construído hoje é construído em cima de um pensamento africano. E aí, você trouxe uma coisa que para mim foi muito bom, assim. O ano passado, em novembro do ano passado, no mesmo... Foi em novembro? Ou foi antes? Não lembro. Mas foi bem nos 3 últimos meses do ano. O rei de Angola estava no Brasil, estava em São Paulo. E por que ele foi muito importante dentro desse contexto que você falou? Quando eu estava pesquisando sobre o meu bisavô, eu falei assim, bom, eu só estou pesquisando ele porque eu quero produzir algo a partir disso. E veio de uma dor e de uma angústia que eu falava assim, pô, quem roubou minha identidade? Por que ninguém está falando sobre isso? E aí eu vou trazer para um lado individual para que você possa entender que isso talvez seja uma dor de muitas outras pessoas no Brasil. As pessoas pretas no Brasil não têm acesso à sua história pregressa, assim, não sabe quem veio antes do seu pai, muitas vezes, ou quem veio antes do seu avô. Eu consegui chegar até meu bisavô, mas eu falei assim, não, mas isso para mim ainda não é suficiente. Tipo, minha identidade é quem eu sou. Todos os meus amigos no colégio que eram brancos sabiam, porque eu tenho ancestralidade não sei de onde, eu vou pegar minha dupla cidadania, não sei o quê. Isso não é uma coisa simples. Isso é uma coisa que fala muito de onde você vem. E no Brasil houve um período que logo quando acabou a escravização, que eles queimaram todos os arquivos que tinham. Queimaram mesmo, botaram fogo. Então é muito difícil, se não for através disso, de conversa para tentar chegar como foi para chegar no meu bisavô, você não vai conseguir. E aí consegui chegar até o bisavô, mas eu falei assim, não é o suficiente para mim, porque ele já nasceu aqui no Brasil. Eu quero entender da onde veio antes, né? De qual país veio. E aí, com um teste genético, consegui uma parceria, consegui descobrir que o meu genoma, né, meu DNA, é 98,9% africano. E tem pouquíssima porcentagem das Américas que é indígena. Então, e aí, decupando ali, 60% é de Angola. E aí, descobrindo que era de Angola 60%, eu falei assim, eu preciso pisar nesse país, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender se muitas coisas que eu gosto, que eu vivo, tem a ver com as pessoas que vivem lá. E aí, o ano passado, o rei de Angola veio para São Paulo e eu fui atrás desse homem e consegui ter uma aula magna com ele. Depois ele me convidou para o jantar. Ai, que chique. Assim, foi incrível, surreal, porque a partir daquele momento eu falei assim, eu não tenho por que mais ter problemas, por exemplo, com autoestima ou com falta de confiança, sendo que a referência maior da minha existência é o rei de Angola e eu conheci o rei de Angola. Eu falei até para os meus amigos brancos, assim, quantos reis e rainhas vocês já estiveram do lado jantando? Tá vendo, seu snob? É isso, sabe? Ai, não, eu jantei com um rei hoje, mas hoje você tá comigo, bebê. É isso! Mas é isso, sabe? Então você troca muito suas referências. Agora imagina se a gente tivesse isso desde pequeno. Se a gente tivesse... Eu lembro que o que me fez ir até ele foi uma reportagem que um amigo branco meu me passou e falou assim, Samuel, você tá sabendo que o rei de Angola tá no Brasil? Eu falei assim, não. Olha essa reportagem. Era ele, numa escola municipal, que as crianças foram fazer a homenagem pra ele. Aí uma menina preta chegou, foi abraçar ele e começou a chorar. Toda emocionada. Ela falou assim, eu não sabia que a gente poderia ser rei e rainha. Exatamente. Olha que coisa. Não visualiza, né? É. E mais uma vez o que o professor Paulo trouxe aqui, ele falou, Viviane, por exemplo, a Avenida Rebouças aqui em São Paulo, super famosa. Rebouças foi um engenheiro negro, é isso mesmo? Engenheiro negro. E assim, as meninas e meninos negros não têm essa referência. Eu nunca aprendi isso, Samuca, lá na escola. E ele me deu outros exemplos, eu não sei, mas se você souber, me lembra. Tem outros exemplos. Tem, por exemplo, a Liberdade, não sei se você sabia, era um grande quilombo ali, hoje em dia foi totalmente tirado do contexto do que era ali. O Jabaquara também era um quilombo muito grande que fazia interligação com o pessoal que morava no litoral. Eu acho que assim, o Brasil tem uma cultura e uma história muito rica
que não precisa ficar muitas vezes focada nesse olhar da dor, porque muitas coisas vamos saíram. falar sobre isso. Muitas coisas boas saíram, né? Eu acho que, sei lá, a gente pode falar que, sei lá, na dor nasceu o samba, né? Na dor nascem os poetas, sei lá. É olhar para essa história, sabendo que não tem como mudar o passado, mas isso é Sankofa, né? Que é o processo que eu estou fazendo, que é uma filosofia iorubá, uma filosofia africana, que chama Sankofa, que é você olhar o passado projetando o futuro. Então, eu não tenho como me projetar numa mansão, né, sendo capa da Forbes, se eu não conseguir olhar para trás e entender que eu só tô ali porque meu bisavô não desistiu, porque os pais do meu bisavô não desistiram. Porque se é difícil hoje, para mim, enquanto uma pessoa preta, LGBT, viver na sociedade, já foi muito pior para eles, sabe? Então, apesar da dor, eles encontraram forças para criar família, para entregar amor e para sonhar. E é isso, sabe? É não deixar de sonhar. Esses dias eu conversei com uma senhorinha de uns 70 anos, e pretinha assim, ela chegou para mim e falou: Samuel, eu tava passando por um período na minha vida ali, tinha acabado de separar, então você fica meio brocochosinho, não sei o quê. Ela chegou pra mim e falou assim: Samuel, eu tenho 70 anos e eu nunca deixei de sonhar. Eu quero o ano que vem pular de paraquedas. Tipo... Seus amigos são muito doidos, Samuel. Muito. Imagina uma senhorinha de 70 anos vai pular aí? de paraquedas. Aí eu falei assim, cara, isso serve como uma lição pra mim, sabe? É verdade. Porque às vezes a gente pensa que tá no limite da nossa força, daquilo que a gente consegue fazer. E não estamos. Muitas vezes, quando a gente olha para trás, a gente fala: caramba, olha tudo isso que eu passei e eu tô de pé, sabe? Então, isso que você, assim, se você tivesse que deixar um recado em termos de... Porque, assim, os negros sofreram muito, sofrem ainda. O que você diria em relação a isso? Tipo, a dor que a gente já passou, né, como povo. Uhum. Como a gente deve olhar e como deve ressignificar daqui por diante? Eu acho que a dor enquanto coletivo, a gente precisa transformar ela e criar. Sejam novas artes, novas formas de fazer negócios, novas formas de criar soluções. E ter a gente na mesa de decisões e não só nas operações, sabe? Porque eu estive no Egito agora em dezembro, né? Passei o Natal no Egito. Vou jantar com o rei do Egito. Já pensou? O faraó lá. Mas foi um dos presentes que eu me dei, assim, logo quando eu me separei, eu falei assim, eu preciso me dar um presente. Aí eu fui, sei lá, desejo de adolescente ir pra lá. E foi encantador, assim, foi de arrepiar. Porque quando eu olhei pras paredes e fui ver os desenhos, eu me vi ali. Porque eles sabiam diferenciar tons de peles, eles diferenciavam, inclusive, etnias que visitavam o Egito daquela época. E conversando com egípcios locais, que são egípcios mesmo, que estavam me apresentando toda a estrutura lá, porque eu consegui guias turísticos que falavam em português, né? E aí eles falavam, mas aqui a gente sabe que o Egito Antigo era preto. Como que no Brasil vocês não sabem? Eu falei assim, olha... Não, aqui né, a gente desenha nos livros, é branco, né? Com aquele cabelinho branco. E qualquer outra... Era, pelo menos. Não, mas até hoje, eu acho que tem novelas aí passando na TV que retrata esse período histórico e retrata com a pele clara, né? Sim. E aí eu falei assim, gente, mais uma vez. Egito é África ainda? É África. África, é né? África, é África. Assim como o Egito Antigo era preto, a Índia Antiga era preta, mas mais preta ainda do que o Egito. E aí é isso, né? Tipo, você vai descortinando, né? Eu usar um termo bíblico, né? Rasguei o véu. Tipo, é você rasgar o véu e ver o que tem por trás daquilo que está tentando esconder. Porque aí quando eu começo a ter acesso, e aí respondendo essa pergunta, quando a gente começa a ter acesso à maravilha que é a existência preta na Terra, enquanto povo, enquanto ciência, enquanto tecnologia, enquanto cultura... cuidado com a natureza, cuidado com o outro. A filosofia da maior parte da população africana é sobre comunidade. Tem um outro provérbio que fala, você não cria um filho sozinho, você cria um filho com sua comunidade.
Você não pode dar uma responsabilidade para uma única mulher, se você tem várias outras mulheres e homens ali que vão cuidar daquela criança. É verdade. Então, tipo, isso é filosofia africana, sabe? Isso é filosofia iorubá. E tem muitas outras coisas que a gente acaba aprendendo e que a gente pode pegar desse passado que não está tão distante e trazer para essa realidade de agora. Porque eu estava agora fazendo um download do SXSW que rolou agora em Austin, que um amigo meu foi, e aí pegou as informações e a gente foi foi fazer tipo um talk show lá na SPM. E uma das coisas que mais foi falado foi esse momento que a gente está lidando, que é essa epidemia da solidão. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, ou pelo menos com os povos originários. E por que agora a gente está ouvindo os povos originários? Porque a sociedade está adoecida. Sim. E a solução está em quem sempre cuidou das pessoas, sabe? E quem mais cuidou das pessoas, da natureza, são os povos originários. São povos pretos, povos indígenas. Nossa, isso foi incrível que você falou agora, porque é exatamente isso. É uma epidemia da solidão. Né? Diz que nos Estados Unidos está acontecendo muito, em Inglaterra está acontecendo muito. Diz que tem um ministro que foi nomeado na Inglaterra como primeiro-ministro para esses assuntos de solidão, para tentar arrumar antídotos, né? E você falou uma coisa agora que é surreal, que é isso. Então, olha um pouquinho para trás como eram as pessoas, né, na origem. Cara, era tudo comunidade. Tava você falando aqui de algumas filosofias africanas e eu lembrei, só que eu não vou lembrar o nome da tribo, da onde veio, infelizmente. Depois, se a gente lembrar, eu peço para pôr aqui. Mas quando uma pessoa erra nessa tribo, eu estava estudando isso em comunicação não violenta. Então, quando essa pessoa tem um erro, comete um erro muito grande e tal, antes de qualquer coisa, eles se reúnem aqui em roda, colocam essa pessoa no meio e começa a falar para ela as coisas boas que ela já fez. Então, primeiro fala todas as coisas boas que ela fez. Então, assim, porque senão a pessoa só se sente culpada e envergonhada. E num ambiente de culpa e vergonha, você não produz nada, você só vai repetir os erros que você fez, né? Você não aprende. Toda vez que a gente tem, né, um acesso de vergonha e culpa, no nosso cérebro, é como se a gente bloqueasse todo o aprendizado, criatividade, inovação. Então, isso nos ambientes de trabalho, né? Quando você quer culpar o funcionário para que ele faça melhor da próxima vez, não vai fazer. Por quê? Porque ele bloqueou, ele inundou a área ali do aprendizado e aí o aprendizado não acontece, não existe, não tem inovação nem criatividade. E aí, mais um aprendizado, tipo, é sâncofa, né? A gente tá olhando para trás para esses aprendizados. Eu adorei essa palavra sâncofa. Sankofá. Sankofá, com K. Isso. Sankofá. Isso é muito... isso me fez lembrar, assim, também tem um psicólogo, psiquiatra, não sei, mas é europeu que foi o que cunhou... Eu também não sou muito profundo. Eu não lembro o nome de ninguém, também não tem problema. Não, mas ele na verdade, popularizou Simon essa ideia... Sinek, talvez? Que popularizou a ideia daquela constelação familiar que agora está na moda, não sei eu sei. Daqui a pouco eu lembro. Hoje em dia tá sendo usado para vários fins e tal, não é sobre isso que eu quero falar, mas é só para entender, por exemplo, que muitas pessoas buscam também na ancestralidade recursos para trabalhar com situações de agora. Ele aprendeu em comunidades africanas esse método de constelação para poder cuidar de determinados conflitos. Então não é uma ideia que veio, meu Deus, veio do nada, não sei o quê, não. Povos originários já trabalhavam isso há muito tempo, que é muito próximo disso que você falou, de vocês se unirem com um grupo e colaborar com a evolução mental, espiritual daquela pessoa. E é isso, sabe? Eu acho que a gente está chegando num momento que as pessoas vão ter que ser ouvidas, né? E essas pessoas que precisam ser ouvidas são principalmente as que quase nunca tiveram vozes, sabe? As que a gente nunca ouviu. Quando vocês... Por exemplo, eu fico me perguntando... Quando que as pessoas têm interesse de conhecer... vou dar um exemplo que é prático aqui. Tem a Flip lá em Paraty. Sabe? A Flip é feira do livro, de literatura, não sei o quê. Existe uma feira do livro uma semana depois, ou na mesma semana, eu não sei como é que eles se organizam ali em tempo, porque eu estive lá só uma vez, que existe uma feira do livro no quilombo do lado de Paraty, que fica dentro de Paraty. Você sai de Paraty para chegar nesse quilombo sei lá, coisa de 15 minutinhos de carro. E pouquíssimas pessoas sabiam da existência de um quilombo ali em Paraty. E existe uma feira de literatura ali com rodas de conversas e de leituras de livro, com comidas típicas, com histórias ali. E aquele quilombo foi
foi colocado em pé por 3 mulheres negras. Então, elas eram as matriarcas. Então, para poder entender, por exemplo, que essa ideia machista de sociedade, muitas vezes, ela não vem de África. Na África tinha muita sociedade onde as mulheres tinham um poder muito maior do que os homens, sabe? Então, eu acho que nesse olhar eu trago essa resposta que você me pediu. Tipo, o que é que as pessoas pretas hoje que ainda sofrem ou sofreram podem? Podem sonhar. Porque sem sonho a gente não consegue conquistar. E a partir desses sonhos é entender que não depende só dela a conquista desse sonho. A gente precisa entender que é uma sociedade completamente desigual e tem mesas que eu nunca vou sentar, que, por exemplo, você vai sentar e vai falar assim, pô, eu conversei com o Samuel. Samuel é a pessoa para você para esse projeto. Que talvez eu nunca chegaria a essa pessoa se não tivesse esse intermédio. E aí é que tá, né? Quando a gente fala sobre privilégios, né? O privilégio branco, não é pra pessoa branca se sentir mal, se sentir triste, se sentir culpada. Isso aí, tá. É pra entender que a partir do momento que a gente vive uma sociedade que teve 400 anos de escravização e a partir disso, as pessoas que deixaram de ser escravizadas não ganharam nenhuma terra, não ganharam acesso à educação, não ganharam salário, sabe? As pessoas que vieram de fora depois vinham até com poder, com incentivo do governo. Teve uma palestra que eu participei que o pessoal falava assim, né? As pessoas esquecem no Brasil, as pessoas que reclamam, por exemplo, de bolsa no Brasil, esquecem, as pessoas brancas que reclamam de bolsas para pessoas negras, esquecem que a primeira bolsa dada pelo Brasil foi dada para os imigrantes, muitas vezes, que vieram logo depois do fim da escravização no Brasil e vieram com salário, vieram com terra, vieram com poder para poder construir o seu negócio, a sua vida, coisa que nenhuma pessoa preta teve. Nenhuma pessoa preta teve. Como que a gente fez um monte de... Mas é isso. O que os nossos ancestrais fizeram, tá bom, vamos aprender. Tem que... Não vamos fazer. Não pode repetir não e tem que melhorar, na verdade, né? Porque se hoje a gente tem o poder de fazer a mudança na vida das pessoas, mesmo que seja ali um grupo pequeno, mesmo que seja uma única pessoa, mas que você sabe que ele vai ser replicador, a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que fazer, porque eu quero olhar lá na frente, daqui, sei lá, uns 10 anos no máximo, a gente olhar para trás e falar assim, caraca, olha a sociedade que a gente está conseguindo construir agora. Você já viu melhora de 15 anos para cá? Eu já. Quantos por cento você diria que melhorou? É porque é isso, a gente melhora um pouquinho, retrocede um pouquinho, melhora um pouquinho, retrocede um pouquinho, mas eu penso que... eu acho que a gente melhorou uns... De 0 a 100, acho que a gente melhorou uns 30%, 40%, e não é uma coisa... Bastante, hein? Não é um número muito alto, mas também não é baixo. Não. Porque eu acho que a gente poderia ter avançado muito mais. A gente está falando de um país que não é um país pobre, e a gente não está falando aqui de nenhuma outra questão a não ser de distribuição melhor dessas rendas de pessoas que estão ali trabalhando muito. Sim. Tipo, meu pai trabalha desde muito cedo. Muito. Trabalha muito. Não para de trabalhar até hoje. E eu falo, se fosse pela quantidade de horas que esse homem trabalhou, já era para ele ter muita grana. E não tem. Não tem. Sabe? E não é só sobre o meu pai, não é só sobre o pai de outra pessoa, mas é entender que a população preta no Brasil e periférica é uma população que carrega traumas genéticos. Porque tudo que os seus ancestrais viveram de açoite ainda está no genoma dessas pessoas. Não é porque essas pessoas nasceram numa outra condição que elas não passam por esses sofrimentos. Então, síndrome de impostor, autossabotagem, muitas vezes não ganham o mesmo que o seu colega branco. Eu trabalhei com animação durante, sei lá, desses 15 anos, pelo menos 8, 9 anos eu trabalhei fazendo animação, vinhetas, essas coisas todas. Para ganhar a mesma coisa que um amigo meu ganhava depois de 6 anos trabalhando na profissão, eu demorei 6 anos para ganhar a mesma coisa que meu amigo ganhava no começo da nossa jornada. Sabe? Hoje em dia, trabalhando com criação de conteúdo na internet, a realidade se permanece. O mesmo job que vem para mim por um valor, chega para outra pessoa por X PTO vezes mais do que para mim. E eu dei aula na Miami School, eu peguei 3 turmas na Miami School durante a pandemia, que eu ensinava, por exemplo, sobre vieses do algoritmo, de algoritmo racista, que faz com que a minha pele preta não chegue nas pessoas.
O algoritmo faz com que o meu conteúdo não chegue nas pessoas. Então, no Twitter, se eu posto uma foto, dificilmente ele vai focar no meu rosto. Ele vai focar em qualquer parte do meu corpo, mas não vai aparecer meu rosto. Eu trabalho com imagem, então se eu tiver que fazer alguma postagem que tenha que aparecer, já vou perder esse job. Os acessos no Instagram, e isso tem vários estudos, tem livro, não sei o quê. Uma pessoa branca ou uma pessoa de pele mais clara aparece muito mais no feed das pessoas do que uma pessoa preta retinta como eu. Existem filtros no Instagram que não funcionam no meu tom de pele. Tem um estudo que pegaram os jogadores da NBA, que aí tem pretos, tem brancos, não sei o quê, passaram por uma inteligência artificial para avaliar se os jogadores eram ou não agressivos. E mesmo que os jogadores pretos passassem pela tela sorrindo, era tido como agressivo. Então a gente passa por muitas, muitas, muitas coisas assim que se a gente, enquanto sociedade, não se olha, a gente não tem como se ajudar. Porque se eu não falo isso, por exemplo, num podcast, que eu sei que vai ter pessoas que, sei lá, se vai ter um desenvolvedor ali, ele já vai começar a olhar de forma mais assertiva. Sim, sim. O que eu ia te falar agora é exatamente isso, Samuca. Infelizmente o relógio é contra a gente. Essa coisa ali está contra a gente, mas tem duas coisas que eu quero falar com você. Primeiro, quando a gente fala demais, né? Ai, gente, mas a gente falaria muito sobre isso, muito, e a gente ia muito longe. Mas o que eu queria... Você ainda tem que falar do seu livro, não me deixe esquecer, tá? Do seu podcast. Mas você falou muito de colaboração. Hã? Tem os vídeos. Nossa! Olha, eu não sei o que eu vou fazer, gente. Você fica aí com a gente, já curte aqui, porque tá demais esse papo. Vou pôr os vídeos, que meu chefe falou. Aqui no ponto, aqui, ó. Oi! Claro, chefia. Boninho, vamos pôr o vídeo, Boninho? Fábio, na sua opinião, o que leva alguém a ser homofóbico? Então, eu acho que os pais das pessoas influenciam muito, né? Porque querendo ou não, a pessoa cresce já com a influência do pai e da mãe. Então, eu acho que isso é o ponto-chave de tudo. Acho que o pai e a mãe é o que influencia naquilo. A vivência, né? Dentro de casa, não tem jeito. Então, você acha que a educação é importante para que a pessoa não seja uma pessoa homofóbica? Sim, isso mesmo. Sim, é o ponto-chave disso, não tem. Tirando isso, é isso. Obrigada, Fábio. Imagina. É isso. Tirando isso, é isso. Gostei, profundo. Fábio, resumindo, tirando isso, é isso. É dentro de casa que a homofobia ou qualquer preconceito começa? É dentro de casa. É onde a pessoa passa a maior parte do tempo. É onde que ela vai escutar a conversa entre adultos. É onde ela vai escutar as piadinhas. É onde ela vai ver exemplo. É onde realmente a dor bate mais forte, né? Quando ainda não era assumido e eu via as violências que eram proferidas ali pelo meu pai, pelos meus tios, para algum parente LGBT, porque eu não sou o único LGBT da família. Então, isso me fazia entender que ali não era um ambiente seguro. E por isso que eu falei, se dentro de casa você é aceito, você consegue enfrentar o mundo, porque qualquer tipo de violência, você vai voltar para casa e você vai ter o colo do seu pai e da sua mãe, sabe? Sim, é verdade. E isso é muito importante, sabe? Sim. O que você diria para quem está assistindo a gente, que tem filhos, que estão em formação, porque eles vão ser os grandes exemplos e os formadores de uma sociedade para que a gente possa melhorar não só 30%, mas 70%, 80%, 100% e estarmos iguais né, aí no futuro. O que você diria para esses pais, para essas pessoas que estão assistindo ou que querem ser pais ainda? Eu sei que é difícil, mas procure ser amigo e amiga dos seus filhos. Eu acho que quando você tira essa capa de pai e você se torna amigo troca confidências. Amigos sai pra se divertir. Amigo abraça. Pai e mãe, nessa configuração que a gente colocou hoje de sociedade, traz um afastamento. E muitas vezes você não vai saber por metade das coisas que seus filhos estão passando. E eu acho que é isso, sabe? Quanto mais próximo você tem de uma relação de amizade, mais você consegue compreender a vivência do seu filho e mais você consegue trazer também a sua vivência e tentar entender. Tá, comigo foi dessa forma, com você está sendo dessa forma, mas o que você acha desse meu olhar? Ah, eu gosto. Ah, não gosto. Porque quando você vem com imposição, quando você vem com lei,
não funciona, sabe? Mais afasta. Sim, e para os pais que estão ensinando os filhos a terem... como que eles devem ensinar os filhos a respeitarem as diferenças? Porque a gente teve aqui agora Sim. recente... Eu não sei, eu não quis assistir, eu só sei que teve um caso de bullying extremo em que bateram numa criança. Isso é simplesmente falta de respeito com o diferente, com a diversidade. O que você diria para essas pessoas, para esses pais, para quem quer ter filho, ou para um adolescente, um jovem que está assistindo a gente, como que deve olhar o outro ser humano? Olha, é começar na base com a diversidade. Então, bonecas, brinquedos, que eles tenham todas as cores, que sejam de todas as etnias. A minha sobrinha tem 2 aninhos, ela tem boneca branca, boneca preta, boneca indígena, boneco PCD. Ela já entra dentro de um universo onde ela vai vivenciar e vai compreender todas as formas de existência humana. E a partir disso, ter uma curiosidade mesmo, porque a gente parte de um princípio que os pais sabem de tudo e muitas vezes não sabem. Muitas vezes eles vão estar aprendendo junto ali com o filho na leitura. Sim. Então, se colocar nesse lugar também de estar aprendendo e assistir um filme, ler livro e, principalmente, olhar em volta, fazer o teste do pescoço, porque se você anda somente em ambientes racistas, não tem como você desenvolver uma consciência racial nos seus filhos. Porque o que é um ambiente racista? É você chegar num lugar, olhar em volta e só ver pessoas pretas servindo. Sim. É você olhar entre os seus redes dos amigos e não se perguntar por que a sua vida te fez ter só pessoas brancas do seu lado. Tinha pessoas pretas estudando com você no colégio, na faculdade, no seu trabalho, dentro do nível hierárquico do seu trabalho? E se não tem, por que não tem? Qual que é o papel que você pode desenvolver para que tenha, sabe? Será que não é fazer uma mentoria? Será que não é puxar alguém junto? Será que não é indicar a pessoa, sabe? Para tirar de fora e trazer para si, porque aí o seu filho, a sua filha, vendo o exemplo, vai fazer também. Perfeito. Vamos para o segundo, gente? Vinícius, eu queria saber se você consegue identificar uma pessoa homofóbica e como? Eu identifico a partir do momento que ela começa a fazer umas brincadeiras tipo de mau gosto, por mais que ela faça tipo na brincadeira, mas tipo tem vezes que, né, passa do limite e acaba aí afetando. E também tipo quando você começa a destratar aquela pessoa e algo assim do tipo, praticamente acho que é isso. Uma pessoa que não trata muito bem aquela, tipo, tem um preconceito. E é isso, eu acredito. Basicamente isso. Obrigada, Vinícius. A sensação que eu tive com o Vinícius falando, Samuca, não sei se você teve também, que parece que nem sabe direito, o que é, né? Ou, na verdade, talvez até saiba, mas tenha receio de falar, né? Tipo, você reconhecer um homofóbico é você talvez até se colocar nesse lugar de será que já fiz? Será que já fui homofóbico com alguém? Porque para eu... Ou você lembra por experiência ou você lembra por vivência. E das duas formas, né, traz um constrangimento, porque se você lembra por vivência é porque você já viu alguém sendo homofóbico com outra pessoa e você não fez nada. E se você lembra por experiência, você foi o homofóbico, né? Sim. Como que eu posso ser anti-homofóbico e antirracista? Se colocando no lugar do outro. E aí o exercício da empatia é entender que o ser humano, ele não nasce empático, ele aprende a ser empático. Então, você se coloca na posição do outro, entende que a sua vivência não é a mesma do outro e que ninguém parte do mesmo princípio. Em relação a questões LGBTs, é compreender que hoje está muito claro quais são as violências, sejam verbais, sejam físicas, sejam estruturais, e se posicionar. Você não vai ver... Não é possível que você veja, sei lá, uma pessoa sendo destratada no ambiente de trabalho por ser uma pessoa LGBT e você não fala nada, e você deixa isso acontecer. Porque Quando eu faço isso, eu sou o quê? Conivente? Você é conivente. Dentro de uma estrutura jurídica, por exemplo, se essa pessoa entrar com algum processo e te colocar enquanto participante daquilo ali, ela tá certa, porque você estava ali, você foi conivente. Em relação a racismo, é isso, é aprender
a aprender. Aprender que a gente está num processo de reconhecimento enquanto sociedade estruturalmente racista. E a partir daí a gente começa a descer. Tá, se a sociedade é estruturalmente racista, eu não quero fazer parte dessa estrutura. Como é que eu faço? Lendo, participando de rodas de conversa, fazendo amizade com pessoas pretas, indo para lugares que você nunca imaginou ir, que é de cultura negra, e absorvendo, sabe? A Cris Kerr teve aqui, ela falou que quando a gente tem um preconceito, quanto mais próximo a gente estiver para entender o outro ser humano, porque parece que a gente cria um monstro, né? E ela mesma falou que tinha um viés inconsciente em relação ao negro. Uhum. E ela começou a falar, não, então eu vou ficar próximo do negro para conseguir entender a humanidade dele, tá junto, e aí desconstruir esses vieses. Então, é uma orientação que ela dá também. Falar, de repente você tem com LGBT, então conheça alguns, veja a luta, veja as dores, veja os sofrimentos, e essa humanidade em você toca a minha humanidade, Isso. aí sim eu sou transformado. Porque, É como eu lindo. falo, né, o LGBT, que é a PN+, que é essa letrinha que vai só aumentando, ela ainda é só uma letrinha. Porque muitas pessoas não têm proximidade com essas pessoas que são essas Sim, letrinhas, é verdade. né? Então, o G é o Samuel Gomes, que tem um bisavô que é um dos primeiros filhos do Ventre Livre, que tem um avô que era líder de comunidade, que tem um pai que cresceu dentro de uma sociedade que fez ele se forjar e ser quem é para criar família. Sim. E que eu tô ali. E a partir desse momento eu me torno um ser humano. Porque antes eu era só um G, então tá. Vai tacar uma lâmpada nele e vai ser só mais um. É verdade. É verdade. E essas conversas, acredito que ajudam a gente. Muito. Pra gente terminar, porque infelizmente a gente tem que terminar, eu quero duas coisinhas. Que você fale logo, Chico, do seu podcast e do seu livro. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que a gente... Na real, se a gente pensar no executivo brasileiro, quem que você pensa? Ai, de nome, assim? Não. A figura. No imaginário social, homem branco, cis, hétero, cabelo grisalho. É isso. Então tá bom, nós sabemos que é isso. Eles estão com a caneta na mão, certo? O que a gente pode pedir para essas pessoas? Assina o cheque pra gente ficar milionário. Quero ir pra Forbes. Nós dois. Antes do cheque, tá? Ou depois também, né? Ou primeiro e depois. Você fica aí fica de acordo com o que você quiser, no seu tempo, né? Mas assim, Samuca, o que a gente poderia pedir para essas pessoas que estão em posição de poder hoje? Sabe? Que podem mudar muitas vidas, que podem mudar muitos... A gente teve muita história aqui de quando muda uma vida, cara, você muda um ciclo inteiro, são coisas incríveis que acontecem. Então, o que a gente poderia pedir para esses caras que estão... Essas caras, mas a gente sabe que é pouco. Não tem 8% de mulher aí, tá? Mas essas pessoas que estão lá, né, que possam começar a pensar nisso, ter esse olhar. E quando a gente fala de mudar a vida, não é caridade nem assistência social, Isso. porque é uma galera que tem expertises específicas pelo que você já viveu, que é diferente do que eu já vivi. Então, nós dois juntos podemos fazer uma coisa incrível, um trabalho incrível. Então, eu queria te pedir para que você falasse exclusivamente para essas pessoas. Bom, eu queria que eles tivessem primeiro acesso à pesquisa da McKinsey, que diz que empresas mais diversas, elas lucram 36% a mais do que as outras empresas. E isso não é pouco, a gente está falando de quase 50% de lucratividade. E a gente está falando de uma lucratividade com recorte de criatividade e inovação. Porque não dá para existir enquanto corpo preto, periférico e LGBT sem ser criativo. Eu precisei ser muito criativo. Como é que faz, né? Porque senão eu não ia estar aqui. Eu precisei me reinventar várias não vezes. Ia estar vivo. Exato. Então, a partir desse olhar, é entender que se você tem uma equipe plural, você vai compreender cada vez mais o seu mercado, que é o brasileiro. Que a gente está falando a nível Brasil hoje. Sim. Mas pensando nesse asset do Brasil ser tão plural e tão diverso, a partir do momento que esses poderosos conseguirem compreender esse detalhe, a gente domina o mundo. Porque, assim, o mundo verdade. não é uma coisa só. Ele é diverso. Isso. E eu, pelo menos, desconheço um lugar tão plural e tão diverso quanto o Brasil. É verdade. E se a gente conseguir fazer isso direito aqui dentro e fazer de uma forma muito, muito assertiva, com metodologia, com passos, e fazer quase
uma bíblia mesmo, sabe? A gente consegue tá na liderança no que diz respeito à diversidade, à pluralidade e a reconhecimento de profissionais e talentos como nenhum outro lugar no mundo. Então, a gente está vivendo um momento único na história da humanidade que a gente tem recursos. E a gente tem recursos, eles não precisariam tirar de onde não tem, para investir em pessoas que hoje não têm esses recursos e que trariam ainda mais lucratividades para esses que estão injetando, investindo. Sabe? Beleza. Me fala do seu podcast. Sim, Corre. Não, adorei o nome. Closes e Corres. Sim, ele vem do conceito disso, muito dessa nossa conversa, né? Que muito a minha ideia, junto com a Patrícia Santos e a produtora, a UIP, a gente sentou para conversar e falaram, Samuel, você tinha que ter um podcast, não sei o quê, mas de qual assunto? Porque já tem muitos podcasts e tal. E aí eu falei assim para eles, pô, eu sempre senti falta de ter referências positivas, pretas no mercado. Porque assim, a gente sabe que existe, mas é muito pouco e a gente às vezes acaba não tendo acesso a essas pessoas. Verdade. Então veio dessa necessidade de buscar essas referências pretas em cargos de liderança e mostrar a história dessa galera para esse pessoal que está se formando ou mesmo para quem já está no mercado. E aí a gente entrevistou liderança da PepsiCo, da Meta, da Discovery Channel, e diversas outras empresas, pessoas pretas em cargos de liderança, e contando a história deles. E aí é Closes e Corres, né? E o Close vem na frente, porque a gente quer saber muito mais da potência e não da ausência. A gente vai perguntar um pouco, como que foi isso, como que foi aquilo da vivência deles, mas o que a gente quer saber é o que mudou na sua vida a partir do momento que o acesso chegou. Olha, que lindo. O que você conseguiu viver de especial que você não conseguiria ter vivido antes? Então, teve uma que falou, eu fui ver a Aurora Boreal. O outro falou assim, eu consegui levar minha filha pra Disney. O outro, consegui, construir a casa da minha mãe, não sei o quê. E é esse o lugar, sabe? Quando você muda a história de uma pessoa preta, você está mudando a história de toda uma família. Sim. Sabe? Sim, então, vem nesse lugar, né? E aí tem o livro Guardei no Armário também, que foi lançado. Faz assim, que daí, ó. Isso. Aí o nosso super técnico vai colocar. O livro tá aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? E o link tá aqui. Link tá aqui, você já entra lá e você pode ter acesso ao livro. O que o livro fala, Guardei no Armário? Você vai mandar um pra gente depois? Tô esperando só acompanhando das letras, né? Vamos acompanhando das letras. Mas assim, o livro conta a minha história de aceitação, o processo de saída do armário, com todos esses recortes, sendo homem negro, gay, periférico e vindo de igreja evangélica. E ele trata de uma perspectiva que antes nunca tinha sido colocada na literatura, né? Você ter esse perfil de protagonista ali dentro da história, contando a sua jornada, né? Trazendo um olhar racializado sobre o ensino, sobre a periferia, sobre sentimentos e emoções. Tem pessoas que acabam lendo o livro e trazendo fazendo um comparativo com o Fanon, né? Com peles pretas e máscaras brancas, né? Peles negras e máscaras brancas, que ele questionava a existência preta no século XIX na Europa e como que era para entrar naquela sociedade branca. E dentro desse, mesmo sem ter lido o Fanon na época da escrita, eu acabo chegando nesse lugar também. E também faço 9 entrevistas com personalidades LGBTs do Brasil, para que a gente possa ter registrado também na literatura essas pessoas que também vivenciaram o processo de aceitação. Hoje o livro ele é referência hoje no mercado, então muitas vezes a empresa, quando ele quer começar a falar sobre diversidade, acaba comprando o livro, distribuindo para os seus colaboradores. Legal. Porque é isso, né? A gente consegue furar bolhas, tem artigos franceses, tem o pessoal fazendo doutorado, mestrados utilizando o livro. Eu espero tem rei lendo. Tem rei lendo. O rei pegou meu livro, né? Eu dei o meu livro pro rei, ele me deu o livro dele. E enquanto ele estava aqui por São Paulo, ele, em todas as entrevistas que ele ia fazer, tem inclusive uma no SPTV. Ele colocava meu livro na mesa. Ai, gente, que amor. Incrível. Adorei esse rei. Parece até que a gente já... já somos íntimos dele. Como ele chama? Não vou conseguir falar, porque o nome dele deve ter uns 9 nomes o nome dele. E o primeiro é o mais difícil, é Talum. Põe aqui.
Põe, Não é mesmo? pronto, melhor. Tá aqui o nome É o do rei da trava-língua, Angola, praticamente. super amigo de Samuca Gomes. Obrigada, técnica. Eu tô acabando com a técnica, eu tô acabando com o horário, eu tô acabando com tudo isso aqui. Mas eu conversaria muito mais com você, só que eu não posso, infelizmente. Mas Ai, foi um meu papo Deus. bom, gostou? Nossa! Passou, né? Nossa, meu Deus, obrigada por tudo. Olha, Mongelá, tava nervoso? Não, é o ar-condicionado mesmo. Você não avisou! Não, mas tá mais fresquinho aqui porque lá fora tá muito quente. Então Tá tá muito, tá então bom tá esse bom. friozinho. Aham. Então tá bom. Samuca, muito obrigada Obrigado. por tudo. Obrigado a Foi vocês. muito, estamos muito gratos por tudo, pela sua história de vida. Obrigada por estar desbravando aí florestas e matos e tudo mais para que outras pessoas possam vir atrás de você e que a gente também possa facilitar abrindo esses caminhos junto com você. A gente está junto. O Projeto Isso. Humanize Pode Ser Humano está junto com você e com qualquer pessoa que precise desbravar para poder mostrar o seu talento, o seu trabalho. E a gente está Isso. junto. Obrigado Tá pelo bom? convite. Foi ótimo esse papo. Que maravilha, gente! Aqui em cima, então, os links do Samuca. Dá uma olhada lá no trabalho dele. A gente agradece muito você por estar aí. Curte, compartilha, se inscreve, manda pra galera pra gente acabar com esse negócio de preconceito, esse negócio de homofobia. Tudo. É isso. Gente, é tudo gente, não é mesmo? É tudo ser humano. Coisa maravilhosa. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ei.